Assustei vocês? Esses jogos são perfeitos para quem gosta de terror na mesma medida que gosta de se divertir com os amigos. O que antes era apenas pavor vai acabar virando entretenimento para todo mundo. Já pensou no caos em jogar reunindo a galera? Ainda mais aquele amigo medroso, enquanto são obrigados a trabalhar em equipe com a vida de vocês em risco? Eu sou a Giovana e hoje a gente vai falar sobre os melhores jogos de terror para se divertir com os amigos. Vocês têm a minha palavra que se escolherem algum desses da lista, não vão se arrepender e vão passar mal de rir uns com os outros enquanto tentam sobreviver dentro do game. Primeiro de tudo, já deixa seu like e se inscreve no canal aqui embaixo. Dá uma conferida também no nosso site, newage.gg, onde a gente tem notícias diárias do mundo dos jogos e fazemos campeonatos de esportes toda semana, valendo prêmios em dinheiro. Bom, vamos começar nossa lista agora. Dead by Daylight. Sou suspeita pra falar desse aqui, porque eu tenho mais de 300 horas de DVD na Steam, mas realmente é muito bom. Um multiplayer onde um é o assassino, o killer, e os outros são 4 sobreviventes, que devem se esquivar do killer, o que chamamos de lupar, derrubando pallets e pulando por janelas pelo mapa. Enquanto isso, o grupo precisa consertar geradores para abrir e escapar pelo portão de saída. O diferencial desse jogo é que existem personagens que podem ser usados licenciados de outras franquias de terror famosas, como a Laurie Strode do Halloween, o Leon do Resident Evil, Pyramid Head de Silent Hill, Demogorgon de Stranger Things, entre vários outros. Phasmophobia. Esse é outro que eu já joguei muito também. Já viram que eu gosto de terror, né? Phasmophobia significa literalmente medo de fantasmas. É um jogo online de terror psicológico e cooperativo para 4 pessoas, onde você e seus amigos tomam o lugar de investigadores paranormais, em outras palavras, caça-fantasmas. Vocês devem usar todo o equipamento profissional para coletar o máximo de evidências possíveis e descobrir o tipo de fantasma que estão lidando, que é o objetivo do jogo. Mas o mais maneiro mesmo é o sistema de reconhecimento de fala, no qual o som do equipamento e algumas palavras que os jogadores falam no voice podem ser reconhecidos pelos espíritos, que podem reagir e até te responder. Are you here? Dando um ar super assustador e realista. Sexta-feira 13. Um dos 7 jogadores é escolhido de forma aleatória para ser o Jason Voorhees, o famoso assassino da franquia cinematográfica com o mesmo título do jogo. Parecido com os filmes, ele consegue usar diferentes poderes para executar suas vítimas dos jeitos mais agressivos possíveis. Um desses é o poder de se teletransportar para qualquer lugar do mapa, deixando os famosos jump scares muito mais fáceis de acontecer. Fora isso, também tem a opção de escolher mais de uma versão do Jason para usar contra os seus amigos, que vão ser os conselheiros e estudantes do acampamento de Crystal Lake. Achou roubado? Relaxa, porque também tem como lutar contra o Jason, com várias ferramentas e até mesmo derrotar ele, se você for bom o suficiente. White Noise 2. A continuação de White Noise Online, White Noise 2, é um jogo de terror brabíssimo, onde 4 jogadores viram investigadores e um vira uma criatura mortal. Como a criatura, o seu objetivo é caçar suas presas e evitar a luz para não perder a onda de caos. Os investigadores não estão muito bem equipados para lidar com o predador, mas se trabalharem juntos direitinho com os parceiros de time, vocês podem até acabar saindo vivos. Esse é talvez um dos jogos de horror indie que mais foca exclusivamente no multiplayer, porque os 4 jogadores, cada um com suas próprias habilidades, precisam juntar pistas e usar uma série de itens enquanto são perseguidos pelo monstro, que pode ser outro jogador ou até um NPC. Unfortunate Spaceman. Esse jogão de terror psicológico se passa no espaço, onde você vai estar na pele de um astronauta correndo atrás de ser resgatado do seu posto avançado que está se desfazendo em pedaços. Só que ó, tem que ficar bem esperto, porque nem todo mundo é quem diz ser. Denton, get over here, get over here. Go down there should be a hell station. Go down there, it's like a cave. I'm so sorry, Denton. Os gráficos são de primeira qualidade, a trilha sonora é sinistra.
dá aquele clima de paranoia total. Unfortunate Spaceman tem modo história, single player e modo cooperativo survival, no qual os astronautas têm que se virar juntos para sobreviver a uma horda de monstros. Será que o seu grupinho de meros mortais são capazes de lidar até com alienígenas? Só jogando para descobrir. The Seat. Criado pela Baseline, The Seat, como diz o próprio nome do jogo, é sobre enganar seus colegas. Você e seus amigos precisam completar tarefas para escaparem de uma área, que nem Dead by Daylight. O porém é que um de vocês vai estar infectado e tem o dever de ingerir bolsas de sangue espalhadas pelo mapa, se transformando em um monstro. O papel do monstro é perseguir e matar todos os jogadores antes deles conseguirem sair da área. Mas não é tão fácil quanto parece, porque tem itens pelo caminho que podem ajudar a descobrir quem é o infectado entre o grupo. Então, boa sorte! Bom, o vídeo foi esse, pessoal. Fala pra gente aqui embaixo nos comentários se você já jogou algum desses com seus amigos. E também se tiver mais alguma recomendação que ficou faltando. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau!